Eu tenho certeza que esse momento específico da nossa história é muito mais importante do que tudo o que aconteceu antes. Nós estamos vivendo uma luta contínua contra a desonestidade. E os governos, não acreditem nos governos. Comunismo, socialismo, capitalismo, os partidos não podem ajudar vocês. Vocês é quem tem que encontrar um novo caminho. Vocês que têm que descobrir como ir adiante sem fugir. Vocês têm que aprender a ser o que querem ser. Vocês têm que ir. Vocês têm que ser trabalhadores com coragem para dizer o que sentem. E não pessoas apenas que dizem sim e não. Vocês têm que aprender a se expressar. Vão com calma. Se não puderem ir com calma, vão com tanto de calma quanto possível. Lembrem-se que eles sempre dizem que estão numa crise eterna. Não tenham medo. Não tenham medo de olhar no fundo dos olhos da crise e descobrir a real razão pela qual nós estamos tão pobres. Estamos pobres politicamente, economicamente, artisticamente, sexualmente. E se as coisas continuarem como estão, ficaremos mais pobres ainda. Por favor, não parem. Encarem as coisas de frente. Não precisam mais ouvir os líderes. Ouçam vocês mesmos. Mesmo que vocês errem, só por favor, não parem. Descubram a razão das coisas. Descubram a razão da depressão. Afinal, nós somos gente. E as rosas são apenas rosas. Transformem essa rosa rubra em amarelos girassóis. Redondos imensos. Ninguém saberá de onde vêm os girassóis. Apenas verão girassóis. Apenas girassóis. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pergunta pelo adubo quando vê a flor. Gertrude Stein, escritora, poeta, feminista, estadunidense, viveu naqueles anos loucos. Teatro, ficção, poesia, biografia, ópera, tudo isso faz parte do seu legado. A partir do estudo de sua obra e personalidade, noções como modernismo e pós-modernismo, etnicismo, lesbianidade, eliticismo, estética, nunca mais foram os mesmos. A imagem dela ficará sempre associada ao retrato que Picasso fez, uma forma mais ligada à escultura do que necessariamente à pintura. Uma figura sólida, maciça, que nos olha com um ar remoto de um monge tibetano. Ela, ao receber o quadro, indignou-se com o que via, pois em nada retratava a sua real aparência na época. Anos depois, surpreendeu-se em como se aproximou aquela imagem pintada, como se fosse um Dorian Gray às avessas. A sua forte personalidade marcou indestrutivelmente todos que com ela conviveram. Adorava a escrita e, acima de tudo, procurou transformar o romance e a linguagem do século XX. Da mesma forma com que o mesmo gênio que seu amigo Picasso fez em relação às artes visuais. Vocês ouviram agora um trecho do último livro de Gertrude Stein, publicado um pouco antes da sua morte. Boa noite, gente. Olá. Como nós sabemos, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e é nesse mês, inclusive, que ocorre a maior parada do mundo desse movimento,
e que acontece em São Paulo. Essa história de como as coisas começaram, eu vou contar um pouquinho agora para vocês. Dia 28 de junho de 1969, pela primeira vez, as pessoas LGBTIs, elas decidiram que elas não iam mais aceitar a opressão policial numa boa e decidiram se revoltar. Lésbicas, travestis, gays, bissexuais, eles decidiram levantar a cabeça contra a operação policial que invadiu um dos bares mais conhecidos de Nova York, o Stonewall. No dia seguinte, eles saíram em marcha mostrando o orgulho de ser, dando início ao que a gente conhece hoje como o movimento pelos direitos LGBTs. E onde é que nós, lésbicas, gays, trans, estávamos antes disso tudo? Segundo alguns estudiosos, os LGBTIs, eles existem desde sempre, por incrível que pareça, desde que o mundo é mundo. Na Grécia Antiga, por um exemplo, o amor de um homem, ele era destinado para outro homem, e nós, mulheres, servíamos apenas como um objeto sexual para reprodução. A gente também tinha Safo de Lesbos, que era uma poetisa da ilha de Lesbos. Está aí, inclusive, a denominação de lésbicas para nós. A gente sabe que existe muita prova, existe muito relato histórico da existência de nós LGBTIs em todas as culturas, em diversas, Antigo Egito, Mesopotâmia, enfim. Mas se a gente existe há tanto tempo, qual é o motivo, sabe? Da gente ter que vir aqui hoje fazer uma live. Durante muito tempo, era muito importante para a sociedade que as pessoas elas tivessem herdeiros. E é por conta disso que o relacionamento homoafetivo ele era muito mal visto. Porque, na teoria, nós não traríamos herdeiros. Resumindo, eles começaram a usar a religião como uma ferramenta de controle social. Algumas leis divinas diziam que tudo bem você se relacionar com quem quer que seja, desde que vocês possuam herdeiros ou herdeiras. Resumindo, começaram a usar, então, tudo como controle, e em outras culturas, a homossexualidade ela já era tratada como pecado. Aqui no Brasil, a gente tem registros da primeira morte de LGBTI, que foi um índio, o índio Tibira, que ele foi executado lá no Maranhão. Por muito tempo, a nossa existência ela foi pautada pelo pecado. O pecado, inclusive, ele foi usado como justificativa para a produção de leis e também de assassinatos de LGBTIs. E, inclusive, são justificativas usadas até hoje em mais de 70 países para perseguir e condenar pessoas, muitas vezes com pena de morte. Em 1825, um alemão ele foi o primeiro a sair do armário. Ele publicamente se assumiu, lutou a favor dos direitos. Posteriormente, ele foi na frente de juristas alemães em Munique para poder pedir a descriminalização da homossexualidade. E foi mais ou menos nessa época também que o termo homossexualismo ele começou a ser usado. Inclusive, o sufixo ismo, para quem não sabe, quer dizer doença. E, posteriormente, vários médicos começaram a propor a cura da homossexualidade, que consistia, inclusive, em tortura, castração e outras barbáries. E como a gente sabe que ela é uma coisa absolutamente natural, e nem todos esses séculos de opressão foram capazes de apagar a nossa existência, só que mesmo assim, a gente resistiu. A gente resistiu, muita gente resistiu, inclusive indo para pequenos guetos e se escondendo dentro de armários para se proteger. Nesses guetos, a gente foi se achando e formando nos grandes centros urbanos redes de apoio, porque muitos homossexuais eles eram expulsos e estão expulsos até hoje de casa. E é aí que a gente volta de novo naquele bar de Nova York, em Stonewall, que era um desses guetos, era um lugar que você ia, a comunidade LGBT ia, e querendo ou não lá, era um grande porto seguro. Foi assim por muito tempo,
até que a polícia ela decidiu invadir o espaço. Só que a galera cansou de abaixar a cabeça, e esse movimento liderado por gays, lésbicas, trans, eles disseram não. A revolta durou a noite toda, dias inclusive, e a galera ficou lá, marchando do lado de fora do Porto Seguro, exigindo respeito e mostrando todo o seu orgulho. A história aqui no Brasil, do movimento pelo direito das pessoas LGBTIs, começou através de muita violência, de muita repressão, principalmente no golpe de 64. É de extrema importância citar também que nessa época ocorreu a Operação Tarântula, que ficou extremamente conhecida por dizimar a população de travestis. E é sempre bom lembrar também que o Brasil é o país que mais mata LGBTIs no mundo, e em contrapartida é o país que mais assiste pornografia de travestis e transexuais no mundo também. No decorrer dos anos, os nossos grupos eles foram ganhando força. O Brasil, inclusive, ele foi pioneiro porque em 85 a gente parou de tratar a homossexualidade como doença, precedendo inclusive a decisão da Organização Mundial da Saúde, que fez isso em 1990. Em 1995, rolou a 17ª Conferência Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Travestis e Pessoas Intersexo. Elas se reuniram de forma tímida do Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana, e no ano seguinte, mais de 500 pessoas se reuniram na Praça Roosevelt, em São Paulo, a favor também, obviamente, dos direitos LGBTIs, e em 97 aconteceu a primeira edição oficial da Parada LGBT aqui no Brasil. Sobrevivemos e chegamos finalmente na era dos primeiros direitos que a gente foi conquistando por muita voz. E aqui a gente conseguiu o direito de adoção, o direito de união estável, depois do casamento e o uso do nome social de pessoas trans. Infelizmente, a gente não conseguiu de fato ainda conquistar leis que pudessem nos proteger do preconceito. É importante ressaltar também que a justiça ela tem um papel essencial na conquista, porque embora o poder legislativo e executivo tivesse preso nas garras dos conservadores religiosos, o Supremo tomou decisões que garantiram para a gente esses poucos direitos. Inclusive quando eles decidiram que os crimes LGBTI-fóbicos eles podiam ser encaixados ao crime de racismo. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, isso faz também que as leis elas sejam um tanto frágeis, sendo que qualquer presidente um tanto LGBTI-fóbico, ele possa acabar com tudo com uma mera medida provisória. O importante é que a gente chegou na era da política, tem muita coisa para ser conquistada, tem muito preconceito para quebrar, mas a gente continua. A gente continua muito, muito, muito forte. E é bom lembrar que a gente chegou aqui com muita luta, sabe? Com muita resistência e principalmente e acima de tudo com muito orgulho. É sobre orgulho, é sobre cultura, que essa live que a gente começou faz uns minutinhos vai tratar agora. E com isso eu chamo o Caio Silva, ele é advogado, ele é ator e a gente vai trocar uma ideia com ele agora. Caio, por favor. Olá, tudo bem, Fabi? Tranquilo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio. Para quem não me conhece, eu sou advogado, eu sou ator aqui na cidade de Amparo. Faço parte da casa, alguns projetos. E hoje eu me propus a trazer algumas informações a respeito dos direitos LGBT. E como a Fabi já pôde contextualizar para a gente, tem muito da influência da Igreja Católica, né, da religião, do conservadorismo na luta contra na luta a favor dos direitos LGBT, né? É relativamente recente. A gente sabe que, apesar de ter começado o movimento conservador em 1500, com a ascensão da igreja no poder, e isso tudo fez com que os direitos LGBT fossem, de fato, colocados de lado. Então, por grande parte do tempo, e ainda a gente pode considerar, o Estado ele ignorou, ele negou os direitos para quem não tinha aquele padrão
cisgênero, aquele padrão heteronormativo, enfim. Então, eu quero começar minha fala trazendo o exemplo da Valdirene. A Valdirene é uma brasileira que nasceu em 1945 e ela nasceu Valdir. Ela tinha 4 irmãos homens e 4 irmãos mulheres. O pai era caminhoneiro, pessoa simples. Ela nasceu no interior de São Paulo e ela sempre, desde a infância, demonstrava a identidade diferente do gênero que ela nasceu. Ela nasceu masculino, no gênero masculino e se identificava do gênero feminino. Ela teve problemas naturalmente, né, na família, uma época difícil. Em 1945 o Brasil era bem diferente do que é hoje, né? E aos poucos ela foi se distanciando da própria família até que ela conheceu o Dr. Roberto Farina, que é um dos principais cirurgiões plásticos da época. E em 1971 ela conseguiu fazer a primeira cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Até aí, tudo bem, ela se viu muito feliz, para ela era um momento de realização pessoal, enfim, um momento ímpar, até porque ela não conhecia exemplo parecido na sociedade, né? E eu tenho aqui uma citação dela que eu vou ler para vocês. Minha vida, antes da operação, era um martírio insuportável por ter que carregar uma genitália que nunca me pertenceu. Depois da operação, fiquei livre para sempre. Graças a Deus e ao Dr. Roberto Farina, dos órgãos execráveis de que infemizavam a minha vida. E senti-me tão aliviada que me pareceu ter criado asas novas para a vida. Essa declaração demonstra a felicidade que ela conseguiu atingir com a cirurgia de redesignação sexual, que era uma coisa, acho que, utópica para ela naquele momento. O problema é que, 5 anos depois, durante um congresso, o Dr. Roberto Farina falou a respeito dessa cirurgia de forma orgulhosa, né, dizendo, inclusive, que tinha planos de fazer outras cirurgias. E aí isso levantou uma questão para as autoridades locais. E o Ministério Público simplesmente pediu que fosse iniciado um inquérito policial para que fosse apurado aí o crime de lesão corporal grave. E é interessante a forma como que ele tratava esse assunto, a forma como que ele abordou esse assunto para trazer para o judiciário uma questão. Então, ele fez com que o doutor Roberto se tornasse réu numa ação penal e ele fez compulsoriamente que a Valdirene se tornasse vítima no processo judicial. A Valdirene, a contragosto, foi levada a 400 quilômetros de distância da cidade que ela morava para fazer um exame no EML, e um exame extremamente invasivo. Tiraram fotos do corpo dela, nua, né? Fizeram exames, mediram o tamanho da genitália dela, enfim, uma forma muito invasiva e sem respeitar qualquer princípio de dignidade, né? Então, eu trouxe aqui a citação de como o promotor de justiça classificou a Valdirene. Tais indivíduos, portanto, não são transformados em mulheres, e sim em verdadeiros monstros, através de uma anômala conformação artificial. Saiu por aí para manter relações com homens. Então, admitindo que ele possa oferecer sua vagina a homens, e então somos forçados a concluir que agora ele é uma prostituta. E que dizer isso quando se sabe que a lei pune o induzimento, instigação e auxílio à prostituição? Como fica perante o direito a situação de Farina, que é o cirurgião plástico? Essa é a forma com que ele olhava a realidade da Valdirene. Você imagina, ele tornou um calvário algo que para ela era uma realização de um sonho. Eu acho que isso foi assim, enfim. Aí o processo em primeira instância acabou com a condenação do Dr. Farina. Ele foi condenado à prisão por 2 anos, mas ainda bem, e de forma acho que até evidente, porque é uma questão de bom senso, a sociedade se revoltou com essa situação. O prefeito da cidade escreveu uma carta descrevendo que não havia nada que abonasse a atitude ou a personalidade de Valdirene, dizendo que ela era uma pessoa de respeito, sim. O pai
da Valdirene se manifestou no processo, apesar de haver um certo preconceito da parte dele, ele superou isso para ajudar a filha. Delegado da cidade fez também uma manifestação e alguns outros presidentes de associação se manifestaram com esse caso. Então, foi um caso que teve uma certa relevância política. E, em segunda instância, o processo foi anulado. Então, assim, é uma história de indignação, apesar de tudo, né? E é uma história que a sociedade comprou a briga. A sociedade não ficou aquém, não se conformou com esse tipo de absurdo, né? E deu certo. Agora eu vou trazer para vocês a questão de estatísticas. Pelos dados do Transgender Europe e do CGB, que é o Grupo Gay da Bahia, a gente tem uma média nacional de morte por ano de 552 casos de morte. 552. Isso significa que morre no Brasil a cada 16 horas uma pessoa, um gay ou um integrante da comunidade LGBT. E isso é só de morte. Isso não inclui ameaça, isso não inclui a agressão, isso não inclui aquela olhada de canto de olho, sabe? Aquilo que é difícil de perceber. São muitas coisas. E são coisas que acontecem só porque você escolheu não ter o mesmo padrão heteronormativo, cisgênero, que a maioria da sociedade impõe. Então, eu acho que antes de tudo, é covarde. Agora eu vou passar para a questão dos direitos, que a gente também, infelizmente, não é um cenário tão positivo, mas, na minha opinião, a gente tem que usar isso como combustível e não como uma pá de cal. O que a gente pode perceber é que muito dos avanços em direitos sociais dependem da confirmação, da homologação do Poder Judiciário. Por exemplo, o caso da união homoafetiva. A Constituição Federal classifica como casamento a entidade composta por homem e mulher. Mas a gente aprende na faculdade que tudo que a lei não proíbe é permitido. Então, não há nada na Constituição que vede a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, entendeu? Nesse caso, o Poder Judiciário, na figura do STF, teve que, em 2013, imagina, então a nossa luta começou em 69, no Brasil, em 2013, através de uma resolução, que nem é uma lei, o Supremo Tribunal Federal meio que constrangiu, obrigou que todos os cartórios não pudessem se recusar casamento homoafetivo. O STJ, ou melhor, desculpa, o STF, nesse caso, ele atua como guardião da Constituição. Então, apesar de haver muita interpretação, nesse momento histórico que a gente vive, de que todo mundo quer opinar, todo mundo sabe das coisas de direito, o STF é a última palavra sobre o assunto. E, nesse caso, em 2013, ele fez, então, na figura do presidente, que era o Joaquim Barbosa, essa resolução para proteger o direito dos gays em relação ao casamento. E isso também se refletiu depois nos benefícios previdenciários. Os gays começaram a ter preservados os direitos à pensão por morte, por exemplo. Eu conheci alguns casos de pessoas que tinha a união homoafetiva e quando havia o falecimento de um dos cônjuges, né, a família simplesmente ignorava o parceiro, simplesmente ignorava todos os direitos, toda a contribuição que a pessoa fez para construir uma vida, construir um patrimônio. Isso era uma situação bem triste e bem injusta que, felizmente, a gente não vive mais. Mas não vive mais também não por conta de lei. É importante dizer isso, por conta de uma posição do próprio Poder Judiciário. Outra questão que aí é interessante trazer, que é a adoção também. A adoção, ela é permitida para casais homossexuais, e isso não é uma questão de texto de lei, também é uma questão interpretativa, que foi discutida na ADI 4277 do STF. Em relação ao nome social,
quando nós nos identificamos, geralmente, de outro, como sendo de outro gênero, naturalmente que o nosso nome teria que ser compatível com o gênero que a gente se define. Então, por muito tempo, existiu essa discussão se a lei de registro civil pudesse, no artigo que diz da alteração do nome, pudesse também abarcar a situação dos transexuais ou das pessoas que queriam mudar o nome por conta dessa questão sexual. Inicialmente, muitas pessoas exigiam, para reconhecimento desse direito, a realização da cirurgia de redesignação sexual. Só que isso, além de ser bastante invasivo, é uma barreira para o exercício de direito. A questão do nome, ela é intimamente ligada à dignidade. Se você não pudesse ser chamado pelo nome que você se identifica, é como se você tivesse sido xingado toda vez que você é chamado por outro nome, entendeu? E também tivemos que ter a intervenção do Poder Judiciário, nesse caso o STF, recentemente, né, em 2018, reconheceu a possibilidade dessa adoção do nome social, inclusive sem processo judicial. Então, hoje, você consegue ir até o cartório e pedir a alteração do seu nome, sem que haja um processo judicial para isso, e sem que seja necessário também a cirurgia de redesignação sexual. O que mais que é importante falar? A respeito da criminalização da homofobia. Assim como os outros tópicos que eu disse para vocês, a homofobia não é tipificada como crime no Brasil, não existe uma lei, existe inércia, existe bastante inércia do Poder Legislativo em relação a isso. Inclusive, essa inércia foi utilizada para fundamentar o pedido judicial de criminalização da homofobia, porque o pedido ele se baseava justamente na necessidade de existir uma proteção para esse tipo de pessoa, para essa classe social, para esse grupo de pessoas, e em contrapartida da ausência das costas que o Poder Legislativo sempre, não é agora, não é a partir do Bolsonaro, sempre deu as costas para a comunidade LGBT. E isso, na verdade, revela não só machismo, mas também acho que cinismo, né? Porque a questão de ter LGBT na família é mais comum do que qualquer outra coisa. Enfim, essa questão da criminalização da homofobia, ela se deu através da utilização da lei de racismo. Então, já existia a lei de racismo e o STF fez um raciocínio no sentido de que a discriminação, seja ela como for, com base na identidade de gênero ou orientação sexual, ela deve ser interpretada como fato típico previsto como racismo. Nesse caso, passou-se a ser considerado racismo com base numa interpretação judicial. Eu acho que vocês conseguem entender o quão frágil é tudo isso. Porque essa interpretação judicial, semana que vem pode ser outra, entendeu? Ou muda a composição do STF e aí tá tudo bem, né? A gente fazer um desmonte dos direitos. Então é muito preocupante. Eu acho que a gente tem mesmo que lutar. A gente só está começando. É uma luta recente. No Brasil, então, em relação ao resto do mundo, é difícil. É difícil. A gente tem exemplos na Argentina, exemplos aqui do lado, sabe? Coisas que não... O pior é que não é uma coisa que vai tirar o direito de outra pessoa. Eu não vou ofender outra pessoa se eu me casar, se eu realizar um sonho meu. Então, continua, na minha opinião, uma questão de covardia do Estado e de bastante hipocrisia mesmo. Eu vou terminar minha fala com um poema aqui para vocês, do Brecht. E eu espero ter contribuído de alguma forma. Foi uma conversa rápida, bem superficial, né? Sei lá, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser me mandar, eu puder responder também, mandem aí que eu respondo. E obrigado pela oportunidade. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa normal, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Eu acho que a gente tem que fazer muita luta. Eu acho que a gente tem que fazer muito barulho, sim. Em silêncio, a gente não vai mudar nada. O que a gente vai aumentar é a estatística. A gente tem que se ajudar. A gente tem que superar questões de ego, questões assim pequenas. A gente tem que se unir como comunidade. E eu acho que uma mensagem para finalizar é: se você tem consciência que a sua vida está em risco, procure saber se o seu candidato defende bandeiras LGBT. Procure saber o que ele faz objetivamente para defender essa bandeira. Procure saber o que ele fez no passado, porque conta muito a respeito dele também. Se ele for eleito, cobre bastante. A gente precisa ter voz, a gente precisa ser ativo. Se a gente ficar em silêncio, é o nosso grupo que vai sofrer. E se ele não for eleito, cobre também. Ele é oposição, ele tem que cobrar do mesmo jeito. A gente tem que viver, a gente tem que sobreviver, a gente tem que viver a nossa vida. É isso. Muito obrigado, pessoal. Eu fiquei meio revoltado, desculpa aí. Incrível, Caio. Insistir em resistir, insistir em insistir, não é mesmo? Exatamente. Sempre insistiremos. Obrigada, Caio, pela fala. Muito, muito, muito obrigada. Agora eu vou chamar aqui o Gabriel, cantor, ator, um ser excelentíssimo. Gabriel, ele tá por aqui, gente? Gabriel, olá. Gabriel, oi! Boa noite. Fabi, maravilhosa. Meu querido. Caio, muito obrigado. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, né? Podendo usar a nossa voz, né? A nossa pele para falar de outras histórias também. E vou começar cantando uma música aqui para vocês. Estou aproveitando a quarentena para dar uma estudadinha em piano, que eu não sei muito, mas vou trazer uma música dos Secos e Molhados, né, em Mato Grosso, Secos e Molhados, que foi um marco assim, né, para nós da comunidade LGBT, sempre com aquela androgenia, né, levantando as bandeiras, dança, enfim, arte pura. Vamos lá. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem. Vira o que quiser, vira aquilo que você quiser ser, seja aquilo que você quiser ser, né? Ninguém vira, todo mundo é. Exatamente. Bom, eu vou chamar aqui para fazer companhia comigo uma pessoa que tem muita importância na minha história pessoal, como pessoa LGBT, como homem gay. O teatro foi
Eu fico até emocionado de falar, porque foi um oceano de afirmação, de descoberta, e essa pessoa esteve comigo, e olhou para mim e me enxergou, e sempre me acompanhou. Eu tenho tanta admiração por ele, e a gente vai conversar um pouquinho dessa história e muitas outras coisas. Por favor, Alexandre Cruz, venha, meu querido. Boa Boa noite, que noite, que emoção, emoção. que emoção ser recebido assim, Ô, Ale, mas é pouco ainda. é muito É muito importante nós importante termos nós termos orgulho, orgulho, né, de né, de sermos aquilo sermos. que nós bem entendermos, e essa liberdade que o teatro nos oferece, né? O teatro nos oferece a arte em geral, ela nos possibilita esse encontro, esse espelho com a gente Com a mesmo. gente mesmo. Com E são histórias certeza, muito Ale. lindas. Eu acho que você acompanhou muitas histórias que conversam um pouco com a minha, né, Lê? Você que tem uma trajetória tão longa, e respeitada, e com tanta gente que te respeita, e você sempre abraça a gente, é muito incrível. E eu acho que é isso, o teatro ele veio assim como como eu disse, um oceano de afirmação, assim, ele me fez olhar para as coisas que estavam aqui, né, e foi tudo muito leve, assim, a minha história é muito bonita, assim, e você faz muita parte dela. E eu sou muito feliz de dividir Privilégio. a vida e os palcos com você, o nosso ofício. E, Sim. E o nosso e o nosso espaço espaço portal, portal, que é a Casa que do é a Casa do Teatro, Teatro, é um é espaço um de espaço de acolhimento. acolhimento. Muita Muita gente, muitos gente, muitos artistas, artistas, nessa fase nessa fase tão do ser ou do não ser ou ser, não ser, veio veio através da através da arte arte, se encontrar, se libertar, e, enfim, temos muitas histórias. E, Ale, isso é uma coisa que é muito legal da gente falar, né? Porque, assim, todo o protesto, essa parte da política, né? Das reivindicações e das lutas, elas são extremamente importantes, né? Para nós, para nossa comunidade. E, além disso, eu gostaria de trazer um pouco aqui a importância da cultura, da arte, da cultura pop para nós, da comunidade LGBT, que é sempre importante a gente se reconhecer nela, a gente se olhar, se reconhecer, se sentir pertencente, né? E eu acho que a cultura, ela tem muito isso, né? E, enfim, tanto na música, no cinema, na literatura, a gente pode citar aqui várias referências, né, que são muito importantes e a importância de você olhar e se reconhecer, né, Ale? Porque comigo, eu fico fazendo esse link comigo, mas foi isso, quando eu encontrei o teatro, foi o momento que eu enxerguei meus pares, né, Ale, que até então eu não tinha. E isso, o cinema tem esse poder também, né, do encontro, e o teatro mais ainda, né, porque o teatro liberta, como falaram aqui, o teatro ele é a arte do encontro, né, então você se encontrar com pares e ver que isso é possível, que você não está errado, você não tem problema, você Você é não está livre só. e lindo como você é, né, Ale? E falar um pouquinho sobre isso, sobre a cultura, a importância disso para nós. Olha, além do teatro, dentro do meu processo de assumir para mim a minha condição, porque não é opção sexual, é condição, é o seu ser, você nasce dessa maneira.
teve 3 momentos muito importantes da minha vida através da arte. O filme A Lei do Desejo, do Pedro Almodóvar, a vida e a poesia, a obra de Rimbaud e o seu caso de amor com Verlaine, com o poeta Verlaine, e Querelle, do Jean Genet, que foi filmado pelo Fassbinder. Essas 3 obras de arte, elas me modificaram profundamente. Elas ampliaram a minha mente. Elas me mostraram que é possível você ser livre e se amar, que é o mais difícil. Eu acho que nesse processo, como todo mundo vem de família, né? Tem a fantasia dos pais, meu filho vai ser assim, minha filha vai ser acolá, vai ser aquilo, e a imaginação, a fantasia, muitas vezes querendo que os filhos realizem aquilo que eles não foram, e de repente se esquece que nós estamos aqui para viver esses dois sentimentos que são os mais importantes para nós, seres humanos, que é de amor e que é de liberdade. Essas 2 sensações, esses 2 sentimentos que são os mais importantes para o ser humano. E eu sou muito grata ao teatro, primeiramente, e à arte, por ela me fazer, né? Como disse o nosso querido amigo GPTan, eu não faço teatro, o teatro é que nos faz. E é incrível, né, Leo? Para gente que vive desse ofício e tem a real noção do que isso faz com a gente, é muito poderoso, né, Ale? É muito poderoso o quão vai direto na liberdade de você ser, a liberdade de ser, né? Esgarça você de uma maneira e te faz olhar as coisas assim com outra consciência, é realmente incrível. E eu acho também que um outro papel importante, né, Ale? Além da gente se sentir representado, enfim, de ser tocado e atravessado pelas obras, tem uma grande importância que é educar também as pessoas com relação às questões da comunidade LGBT, né? Desconstruir preconceitos, desconstruir visões equivocadas, né? Eu acho que é isso. Eu gostaria de citar aqui, como você citou algumas coisas, eu vou citar 2 referências de agora, assim, que eu acho muito legal para as pessoas assistirem, que é a série Pose. Você assistiu, né, Lê? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Que traz toda a questão da transexualidade, questão do underground, né? Muito influenciado pelo documentário do Paris is Burning, né? A relação das casas, das drags, enfim. É muito... E de toda a comunidade, né? É muito lindo de se ver, assim como outras questões que circundam a comunidade, como a questão da AIDS, enfim. Isso é muito legal. E é uma série muito linda, muito bem feita e que eu super indico para as pessoas assistirem. Eu queria deixar também uma outra indicação, que é um filme que mexeu muito... tem uma fotografia incrível que se chama Me Chame Pelo Seu Nome, que ganhou até uma estatueta do Oscar, que o filme em si ele é muito lindo, enfim, é uma fotografia incrível, mas o que mexeu muito comigo foi uma cena final, que é uma cena maravilhosa, assim, que foi a cena com o protagonista e o pai dele, né? Essa relação
pode ser tão conflituosa, né, Ale? E que requer muito olhar e o respeito, né? É demais. Sim. Sim. E E o nosso o nosso convidado, convidado, nosso próximo convidado, ele vai falar dessa relação de vida e arte, a arte imitando a vida imitando a arte. Ele é o nosso querido Milton Mariano. Seja bem-vindo, Milton. Lê, Obrigado pela oportunidade, meu querido. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de dar voz para a gente num país que é tão opressor, né? Que é onde a gente vê que ainda a colonização, a cultura da colonização, ela toma conta ainda disso, né? Ainda mais, eu vou falar dentro do meu olhar de vida, das minhas experiências de vida enquanto artista, enquanto gay, enquanto homem preto, também dos rolês que eu fui enfrentando diariamente, e hoje eu tenho um olhar mais consciente de que eu vejo assim, nossa, a colonização ela só foi organizada, né? Eu sempre eu procuro ver assim que não existe, nunca existiu a abolição. Acho que para mim hoje a escravidão ela está numa forma organizada e ela atinge não só nós homens pretos, mas atingem as mulheres, atingem os gays brancos também, né? E obrigado pela oportunidade aí de voz de poder trazer essa arte mais política para poder dar sentido às pessoas, tá? Então, queria me apresentar, sou Milton, sou ator, sou bailarino, sou professor, sou estudante de artes visuais, trabalho com crianças de 2 a 5 anos, de 7 a 12 anos, adolescentes de 12 a 18 anos, com teatro, com dança, faço as minhas performances. Atualmente eu estou com um solo que chama Andarilho, o Homem Macaco, há 4 anos, rodando com esse solo, que está sendo um carro-chefe para essa questão da minha militância artística, né? Que, na verdade, foi uma homenagem que eu fiz a uma sobrinha minha, que teve um processo enquanto gay, depois teve o processo enquanto travesti, né? Aí, enquanto travesti, ela se descobriu soro positivo e não soube lidar bem, absolver bem com essa questão, né, enquanto soro positivo, acabou se envolvendo com drogas, com álcool, e acabou levando ela a óbito, né? Mas antes dela falecer, né, que teve todo o processo de recuperação dela, que ela veio morar aqui em Campinas comigo por um tempo, ficou uns 4 meses morando comigo, eu dando essa força, né, tentando tirá-la da droga, conseguir uma clínica particular, para ela poder ser internada, e quando ela resolveu dar um novo sentido para a vida, eu quis fazer esse espetáculo em homenagem a ela. Ela não assistiu à estreia, mas ela acompanhou todo o processo de montagem desse espetáculo. Falei, Fer, é para você esse espetáculo, é para sua ressurreição de uma vida nova. E ela veio a óbito por puro descaso, né? Quando ela adoeceu, descobriu, né, um tipo de bactéria que alastrou pelo seu estômago, e aí ela morreu de morte de infecção generalizada, né?
Inclusive, até você me pediu, né, que eu relatasse para você a história dela, e aí eu entrei em contato com o irmão dela, que é o Fábio, meu outro sobrinho. Falei: Fábio, eu preciso, você que estava mais próximo a essa questão do óbito, né, porque ela foi para a cidade de Catanduva, foi lá que ela faleceu. Eu falei: preciso que você me explane com detalhes o que foi. E ele escreveu um texto maravilhoso, que eu acho que é de uma profundidade, que eu te enviei. Será que eu poderia ler rapidinho, para as pessoas poderem entender? Rapidinho. O Fernando, posso? Para as pessoas poderem... Posso? O Fernando, conhecido como Nanda, também, assim como a maioria das pessoas que recebe a notícia de ser soro positivo, teve sua fase de revolta com o mundo, com as pessoas, por fim, consigo mesmo. Por um tempo, teve a visão de fim da vida e fez escolhas ruins, entre elas as drogas, o álcool. Logo, os problemas de saúde surgiram devido à falta de tratamento, o estilo de vida arriscado. O HIV logo manifestou a doença, a AIDS. Ela contraiu tuberculose, anemia, pneumonia, tumores nas axilas, diarreia, chegou a ter momentos de perder a lucidez. Nós, enquanto família, vimos o fim do Fernando, da Nanda, e por amor intervimos, mesmo sem a princípio ela não querer. Foram vários meses de internações, crises de abstinência, trabalhos psicológicos, muita paciência e amor, até que conseguimos curar a doença de Nanda, baixar sua carga viral e, enfim, recuperar o principal, o amor próprio que ela tinha perdido. O a Nanda, voltou a querer viver. Ela voltou a sonhar, a fazer planos, a querer namorar, nunca mais quis saber de drogas e bebida. Fazia todos à sua volta a rir com seu bom humor e o maior sorriso do mundo, até que um dia ela começou a sentir dores no estômago. Eram muito fortes e acompanhavam de febre. Levamos a Nanda de 3 a 4 vezes por semana ao médico. Mas toda vez que íamos ao médico, era só olhar para aquele Fernando ou aquela Nanda, o que foi usuário de drogas, o que já se prostituiu, o que era travesti, o soro positivo, era feito o racismo, o descaso. O diagnóstico era sempre o mesmo. Ele tem HIV. Isso é efeito colateral do coquetel, dá um omeprazol e bora para casa. Na verdade, o que ela tinha era uma bactéria H. pylori. Bactéria essa que já tinha se alastrado pela demora do tratamento, que quando detectada já não morria mais com os antibióticos. Bactéria que causou uma infecção generalizada e fez com que a Nanda entrasse ao meio-dia conversando na UTI, rindo, e fosse velada no mesmo dia, às 8 horas da noite. Hoje, eu transformei toda essa história da Nanda nesse espetáculo solo do Andarilho. E é um espetáculo que não compete mais ao meu campo sagrado da família. São tantas travestis, são tantos transexuais que morrem por puro descaso, por puro preconceito dentro desse sistema opressor, né? Então, como eu não tinha força, eu não era uma pessoa de poder aquisitivo, eu comecei a gritar para o mundo através do meu teatro,
né? E isso tem arrebanhado, eu tenho ganhado voz, as pessoas têm me dado oportunidades de estar apresentando nos lugares, e você foi uma delas que eu cheguei para você e falei, Lê, eu estou com um espetáculo assim, eu tenho um espaço aqui em Amparo, vem para cá, e você me deu a oportunidade de dar voz a uma história que não é só minha, mas uma história de tantas trans, de tantas travestis, que são assassinadas, que são mortas por puro descaso. Então, eu acho que é essa o meu grito, a minha voz enquanto artista, né? Muito grato. É muito triste essa história, mas você transformou a dor em arte, e a memória da Nanda está aí, em cena, ela está sendo representada por você, e eu acho isso muito tocante, porque nós devemos fazer da nossa arte sempre um manifesto, da nossa arte sempre uma revolta, porque através disso é que surgem as leis, né? É através do discurso, de que a gente faça esse coro para que as injustiças elas diminuam, né? Uhum. E muito grato, Milton, por você compartilhar essa história que é tão dolorosa, mas que é tão cheia de beleza, porque você transformou em arte. E a nossa próxima atração vai ser sobre um escritor que um dos maiores que nós tivemos, que é Caio Fernando Abreu, na voz de Kaique Oliveira. É com você, Kaique. É como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro. E eu aqui, do lado de fora. Como se eu tivesse desaprendido a linguagem que eles usam para se comunicar quando entram e rodam. Eles dizem qualquer coisa, tipo por exemplo. Então, o cara deixa você entrar, sentar e rodar junto com os outros. Mas eu sempre fico do lado de fora, com a cara cheia de vontade de estar lá, rodando, naquela roda idiota. Essa roda. Olhe para o lado. Está bem aí, à sua frente. Não sei. Eu não sei se é você que escolhe. Olha bem pra mim. Eu tenho cara de quem escolheu alguma coisa na vida. Quando eu dei por mim, todo mundo já tinha decorado a tal palavrinha mágica. Estava lá, com seu lugarzinho reservado na roda que gira, a roda idiota que gira sem mim. Quem roda na roda fica contente. Quem não roda
se fode. Você também roda na roda. Quer uma prova? Todo mundo à sua volta sorri para você, porque você é igual a eles. Para mim, nenhum sorriso. Eu estou cansada. Essa roda girando, 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 girando sem parar. Olha bem, quem roda nela? As mocinhas que ainda acreditam no casamento. Os políticos a fim de poder. As patroas que com 20 mil reais no bolso conseguem sua liberdade. Um presidente que não tem respeito nenhum pela morte. Os casais de saco cheio um com o outro e que vivem uma grande mentira. Estar fora da roda é não precisar de nada disso. É não querer nada. Mas se eu quiser, eu posso ter. Afinal, trata-se apenas de um cheque a menos no talão. Mas sabe, o que eu mais quero na minha vida é aquilo que eu não posso comprar. O verdadeiro amor. E você? Qual lado da roda você está? Grato, Kaique. E com essa provocação de Caio Fernando Abreu, eu chamo a nossa próxima convidada. Ela é uma amiga muito querida e a última vez que eu a vi pessoalmente, ela ainda era Eduardo, mas hoje ela é a inclassificável Maria Eduarda de Camargo. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lê. Obrigada por me receber. Estou muito orgulhosa de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, nem que não seja pertinho, né? Mas as tecnologias nos permitem, né? Hoje a gente se encontrar. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você e com seus convidados. Obrigada por me receber. Nós estamos honrados, querida. Eu queria que você falasse. Belíssima loira, olha, gente. Obrigada. O blonde sempre foi sua cor predileta, né? Tudo. Viu? Eu tô com 43 anos. Eu me chamo Maria Eduarda. As pessoas me chamam de Dona Maria. Então, não sei se essa mulher toda, assim, sensual, combina ainda comigo. Mas eu agradeço. Eu queria que você falasse de como foi essa transição. Aos 40, você teve esse insight, você teve essa decisão de mudar totalmente a sua vida. Fale sobre, querida. Eli, a gente conversou hoje sobre isso, né? A gente não tinha conversado ainda. Então, você me conheceu de cabelo curto, menino, o que eu podia ser, né? Como eu falei para você, eu cheguei num ponto da minha vida que o que eu podia ofertar do meu masculino, eu já tinha ofertado. E me parece que não era o suficiente.
pessoas que nascem assim como eu, a gente nasce no meio do caminho, nos gêneros. A gente não consegue se identificar com um lado ou com o outro, né? E como a gente conversou, a identidade a gente praticamente ganha. Primeiro, nós somos rotulados ao nascer, que para mim isso foi muito difícil, porque eu falei para você, pessoal, só para você, né? Mas eu vou comentar aqui com as pessoas que talvez elas possam ter algum tipo de identificação. O meu peito cresceu com 11 anos de idade. Como eu sou de 77, as pessoas na época, o médico achou que eu estava com disfunção hormonal, que tinha que ser retirado o peito. Então, aquilo para mim já foi muito estranho. Mas eu queria ser consertada na época, acabei tirando as mamas. E aquilo ficou para mim porque eu me senti mutilada com aquilo. Como eu não me identifiquei com o gênero masculino, mas as pessoas começaram a me chamar de viadinho, né? Então, eu acabei acreditando que eu fosse. E eu fiz, acho que, o melhor de mim. O fato de eu ser artista desde pequeno, né? Sempre fui modelo, desfilei, depois professora. Eu acho que ajudou bastante. Mas chegou um determinado momento que a minha alma não condizia mais com o meu corpo. Então, eu passei por momentos muito difíceis, eu fiquei com uma depressão muito grande, e eu tive uma oportunidade que talvez poucas pessoas tenham. Eu parei a minha vida para me reencontrar. E quando eu estava ali, naquele momento, né, fragilizada, o que tinha era uma menina. Né? Então, eu me dei essa oportunidade para viver o meu feminino. Né? Eu já tinha consciência que eu já tinha oferecido tudo que eu podia para mim, para o mundo, do meu lado masculino. Né? Então, eu falei, deixa eu me dar esse presente. E eu acho que foi tão acertado. As pessoas falam, por que você não fez antes? Eu me pergunto, por que eu não fiz antes? Mas as coisas na vida acontecem na hora que tem que acontecer, né, Ale? Então, eu me sinto muito, muito feliz de hoje poder estar aqui, viva, né, e tão lúcida, conversando com vocês. Como eu te disse hoje, e foi muito interessante como as coisas, os sinais, né? Quando você esteve aqui em Amparo, morando em Amparo, participando de um espetáculo que é o Anjo na Lama, e também do processo criativo dos Vivos e dos Mortos, você ia fazer uma personagem transexual, que era Mary Claire. Né? E depois, anos mais tarde, você estudou teatro, fez tese em teatro, como educadora também, fez uma tese sobre para as crianças, né, sobre como a transexualidade. Fale um pouco sobre isso. Como como as pessoas recebem, porque você trabalha com a faixa etária de crianças e adolescentes. Como as crianças ou adolescentes recebem Maria Eduarda? Obrigada, Lê, pela pergunta. Eu acho que, primeiro, a gente tem... Eu sou muito privilegiada, eu acredito, porque eu tive uma formação que poucas pessoas como eu puderam ter, por exemplo. Eu tenho uma situação socioeconômica muito tranquila. Eu sou concursada. Então, isso tudo facilitou na minha transição e na minha inserção social, né? A questão das identidades de gênero, orientação sexual, elas são muito plurais. E elas não é que são muito pouco discutidas, elas não são nem ditas, principalmente na escola. E mesmo no teatro,
nós que já somos, né, que já temos um pouquinho de tempo, a gente percebe personagens muito folclóricos, muito voltados para o deboche, que mais fazem a parte do ridículo do que propriamente dito a representação, né? Do que propriamente dito a representatividade do coletivo LGBT, né? Então, quando eu comecei a fazer faculdade de teatro, o que me chamava atenção primeiro, o Corpo Santo, por exemplo, foi um autor que me chamou muita atenção, que é brasileiro, né? E foi internado como louco, mas ele falava muito das questões de orientação sexual, né? E eu comecei a fazer uma comparação dos personagens que a gente tinha no teatro, né? E a gente percebia que eram quase que estereótipos, né? Talvez um pouco também, porque tem uma questão aí que as pessoas não... eles talvez não deem personagens assim para pessoas específicas, vamos pegar assim, né? Então, o que a gente vê, às vezes, muito hétero fazendo firula de gay, sabe? Umas coisas assim. Mas os personagens, eles não se apropriavam tanto, na minha opinião, sobre a complexidade do que é, né, vivenciar a homossexualidade. Uma coisa interessante do Corpo Santo que eu observei é que, por exemplo, aquela história do Brokeback Mountain, você lembra do filme? Ele tem chama Separação de Dois Esposos, é uma peça dele, mas, para ele, na época, ela era classificada como comédia. Mas, se você ler, ela tem muito do Segredo do Brokeback Mountain. Então, se você fizer uma montagem mais sensibilizada, você vai encontrar aquela relação daqueles dois homens ali. Então, eu comecei nesse nicho. Isso porque, né, estamos falando de Corpo Santo, que é 1860 e pouco, né? Exatamente. Então, é muito tempo, né? E aí eu comecei a analisar. Essas figuras, né, de deboche das figuras do LGBT, tanto no teatro como na TV, ela causou sérios transtornos para a comunidade, né? Então, as pessoas falam, mas gay é engraçado, gay é divertido, gay é isso, né? Eu acho que estereotipou demais, eu acho que a comunidade. E outras questões sociais também, né? Como a gente estava falando também mais cedo, na década de 70, 80, os homens usavam cabelo comprido, usavam roupas, né, o andrógeno era mais bem aceito, mas a gente tem que levar em consideração que houve o advento da AIDS, do HIV, né? E o HIV, ele foi um divisor de águas para a comunidade gay, porque na cabeça daquelas pessoas daquela época, o HIV era uma doença de pessoas homossexuais, né? Era uma punição divina, era uma coisa horrorosa que eles falavam, né? Inclusive, quem morria de AIDS, tá vendo, mereceu, né? Tinha uma coisa, assim, muito, muito difícil mesmo. E aí houve um retrocesso muito grande, porque parecer gay, parecer bicha, era uma coisa horrorosa, né? Significava que você era doente, drogado e tudo mais. Então, eu acho que essas figuras sempre ficaram muito marginalizadas, né? Tanto que, assim, uma pessoa como eu ser real é quase... É muito difícil se encontrar uma mulher trans, né? Uma mulher trans que é professora de educação infantil, né? Apesar do meu currículo ser muito extenso, eu já fui professora de faculdade, de pós-graduação, tudo... Mas hoje, eu me dedico às crianças mesmo, né? Mas a gente observa, por exemplo, eu faço um projeto que respeito à diversidade, esse ano eu não fui, né? Eu fui o ano retrasado, que eu visito várias cidades, porque há a necessidade de falar sobre gênero e identidade de gênero para crianças e adolescentes.
elas existem, né? Então, não adianta não falar, né? Elas existem. Uma criança LGBT, não necessariamente ela é LGBT, mas ela pode ser uma filha de um casal LGBT. Ela pode ser criada por um tio LGBT, né? Então, são essas questões, né, que a gente precisa começar a observar, né? As crianças, por exemplo, que têm orientação sexual diferente, ou que são transgêneros, ou têm dificuldade de se identificar com gênero, elas estão tendo, por exemplo, as mesmas possibilidades pedagógicas que as outras crianças? A família está conseguindo trabalhar com isso? Elas estão sendo assistidas? Né? Então, por que eu falo isso? Porque a gente tem na comunidade LGBT a questão, primeiro, família. A maioria da comunidade LGBT ou é expulsa de casa ou não é bem aceita no âmbito familiar. A segunda instituição é a escola. Aí, se a escola não fala, não protege, não fala do bullying, nada, dizem que eles deixam a escola. Mas, na verdade, é a escola que deixa eles, porque não está oferecendo para eles o que eles estão realmente precisando. Né? E depois, a religião e a sociedade, que também não renegam. Então, se a gente tira tudo isso, o que sobra muitas vezes é marginalidade. Então, você chegar, eu, por exemplo, com 43 anos, ser uma mulher trans viva, eu já estou no lucro. Pessoas como eu morrem com 30 e poucos anos, já morreram por N fatores, né? Não sei se eu respondi. Respondi? Respondeu, como sempre. Enfim, você se tornou, na verdade, um ícone mesmo desse assunto no nosso estado, né? Esse seu trabalho nas escolas de educação emocional, porque você está ali e te conhecendo, a gente sabe como você é um ser que transmite tanta alegria, você tem essa alegria natural, e isso faz a diferença das pessoas ouvirem tudo isso com afeto, com alegria, com atenção, e eu acho que as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam, de fato, disso, principalmente aqueles que já se sentem diferentes, né? E você me disse algo, Duda, que eu acho que é fundamental, sobre o conhecimento. Olha, Ale, desculpa, posso falar? Claro. Você me fala, claro que eu tenho uma atenção muito especial para os meus pequenos, né? Que são muitos e muitos e muitos. E é muito interessante, porque como eu já sou professora há muitos anos e faço esse trabalho também há muitos anos, então, assim, eu tenho um monte de afiliados, né, por aí. Um monte de famílias que me chamam, sabe, que me têm com muito apreço. Mas o autoconhecimento não é um privilégio do mais jovem. Por exemplo, né? As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. É que a gente tem que datar as coisas. Por exemplo, pessoas que eram gays na minha época, que já eram adultos, eles não se assumiam. Não sei se você lembra disso. Fazia tudo escondido. Tinha gente que esperava o pai morrer, a mãe morrer, para depois assumir, né? Porque aquilo era muito doloroso para a pessoa. O tempo mudou. Então, para mim, por exemplo, se eu tivesse nascido nessa geração, provavelmente eu já teria feito a transição. Mas o que eu quero que as pessoas saibam é que nunca é tarde. Nunca é tarde para se conhecer, para começar de novo. Porque, às vezes, a gente tem que parar um pouco
né? E entender que o que passou, passou. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que a minha vida não teve problema, porque, nossa, ela é bonita, ela é inteligente, ela fala. Houve muita dor na minha vida, mais do que eu gostaria. Mas eu não vivo a dor, ela já passou, né? O que eu posso fazer é viver o hoje e fazer diferente para mim e para as outras pessoas hoje. Eu acho que se não pode nem olhar para o passado, nem com mágoa, também, sabe, o passado. Agora, o autoconhecimento não é realmente um privilégio, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, e pode fazer isso em qualquer momento da sua vida, sabe? Então, a gente vê hoje uma necessidade de estar padronizado. Então, uma grande maioria de pessoas, por exemplo, já sentiu atração por um outro gênero, ou teve vontade de experimentar uma saia, ou de experimentar, sei lá, alguma coisa. Para nós do teatro, isso é muito comum, a gente faz, né? Mas as pessoas não têm essa liberdade. Gente, aproprie-se da sua vida, aproprie-se do seu corpo. É a sua vida, é você. Dê-se a oportunidade de errar. Se não der certo, tudo bem. Né? A vida se faz hoje. Né? Então, eu acho que isso talvez seja o mais importante mesmo. Que maravilha. Nós vamos encerrar daqui a pouco, e eu gostaria que você falasse, desse mais, quer dizer, toda a sua fala já foi uma grande lição, porque você está transformando a sua existência em um exemplo, mas eu gostaria que você falasse, desse um recado para quem se sente diferente, está com medo do que está sentindo, enfim. Olha, é uma coisa que eu ouço bastante, e para mim foi muito difícil aprender, porque tem uma coisa, quando a gente nasce e a gente quer agradar, nós queremos ser amados, nós buscamos reconhecimento, aprovação. Não acontece isso com a comunidade LGBT de uma forma geral, né? Então, isso acaba comprometendo a nossa comunidade, porque a gente não consegue deixar de amar os pais, por exemplo, ou as pessoas que nos rejeitam. A gente faz isso com a gente mesmo. Né? Eu acabo me rejeitando. Né? Então, gente, qualquer mudança, qualquer coisa que vocês precisam fazer, começa aqui. Não busque fora, busque dentro de você. A resposta está lá. Ninguém vai poder controlar a sua vida. Você é dono de si mesmo. Né? Então, isso é aquele assunto que a gente estava falando. É autoconhecimento. Quem se conhece não se permite, né, se maltratar ou vivenciar coisas inadequadas. E ela acaba sendo feliz, porque a felicidade também é sua. Né? Então, se distancie das pessoas e pergunte para você mesmo: o que eu quero ser para minha vida? O que é melhor para minha vida? É isso que você deve, né? É essa resposta que você se deve. Né? Não tem a ver com os outros, nem com Deus, nada. É você com você mesmo. Ótimo, querida. Eu quero agradecer imensamente. Espero que essa seja a primeira de várias lives e de outros encontros artísticos. Eu tenho muita fé que vamos trabalhar juntos, enfim, e criar, enfim, um pouco da nossa arte. Muito grato, Duda. Obrigado. E nós, da Casa do Teatro, agradecemos imensamente a sua participação. Tenho muito orgulho, muito orgulho. Para finalizar,
nós vamos chamar os outros participantes para dar um rápido alô, fazer um carão, porque o Gabriel Lujan vai cantar uma música para encerrar a live do Orgulho e Cultura Gay. Eu vou fazer uma provocação engraçadinha. Por trás de todo homofóbico existe um cu piscando na velocidade da luz. Até mais, é com você, Lujan. Muito grato, Duda. Obrigada, gente, por tudo. Desculpa o horário, viu? Desculpa, mas é um prazer conhecer vocês. Obrigada por me receber. Duda, eu queria muito agradecer a sua presença. Você é uma mulher inspiradora, a sua história é inspiradora e, olha, eu fiquei emocionado várias vezes, eu imagino a importância, você tem noção da importância que você tem? É muito lindo ouvir tudo isso. Agradecer ao Milton também, que eu não consegui falar naquela hora, por trazer essa história também, né? Que é tão pessoal, mas que representa a história de tantas pessoas. Eu queria dizer também que a gente está conquistando coisas, está mudando, mas nós ainda somos o país que mais mata LGBT. Então, o que acontecia na época de Stonewall, que os gays eram marginalizados, eram desconsiderados, eles ainda acontecem em alguma medida. Então, vamos nos unir, vamos olhar e nos respeitar no amor. Né? Eu queria agradecer todo mundo e, antes de cantar, deixar essa frase maravilhosa dessa música que eu vou cantar, que é: ninguém vai poder querer nos dizer como amar, porque nós somos a nossa casa. E é isso, gente. Essa é para vocês que participaram aqui comigo e para todo mundo que está assistindo. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando ouvirem os rumores do nosso amor, entre os olhares e nada mais, eles não vão vencer. Nada de ser antes dessa noite acabar, dance comigo. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, durição, e teu cheiro ainda na minha mão. E agora, um novo tempo há de vencer. E baby, sem temer, eles não vão vencer, baby. Antes da noite acabar, baby, escute nossa canção. Ninguém vai poder.
Um beijo, gente. Amo todos vocês. Muito obrigado por essa live maravilhosa. Obrigado. Obrigada. Obrigado. A todos.